CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos, encarnados e desencarnados, aos internautas também. Sejam todos bem-vindos na nossa casa de amor. Vamos dar alguns avisos. A nossa casa, ela possui cursos de domingos a domingos. Então, nós estudamos todos os dias aqui. Nós estudamos as obras básicas, estudamos obras de André Luiz, obras de Dona Ivone Pereira e obra de Leon Denis. Quem quiser estudar conosco, é só entrar no site www.centroespiritualtivopanfiro.com. Lá vai encontrar toda a programação da nossa casa. Dias, horários, tudo certinho. É só escolher um horário e vir estudar conosco. Nós também temos na nossa casa, mantemos a obra social Antônio de Aquino, que acontece todos os sábados, de 8 ao meio-dia. Os pais chegam aqui com as crianças, tomam o café da manhã, vão para as salas estudar, estudam o mesmo tema, cada um de acordo com a faixa etária, almoçam e retornam aos seus lares. E eles têm também outros atendimentos durante a semana. Quem quiser nos ajudar com 1 quilo de alimento não perecível, nós aceitamos. Toda ajuda que vier é bem-vinda. E também com artigos para o nosso bazar. Roupas, calçados, bijuterias, bolsas, cinto, tudo que for de uso e tiver em bom estado para comercializar, pode trazer que a gente põe no nosso bazar e a renda é revertida para a obra social. Nosso palestrante de hoje é o Nilton, nosso presidente da casa, Nilton José. Ele vai falar do Livro dos Espíritos, questão 222, consideração sobre a pluralidade das existências. Na sustentação está o nosso trabalhador da nossa casa também, o Maicon Marques. Ele vai falar do Evangelho, capítulo 24, item 8 a 10. Eu vou ler o item 8 para a gente fazer a nossa prece do Evangelho. Não procureis os gentios. Capítulo 24, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Item 8. A esses 12, os apóstolos, Jesus enviou, depois de lhes haver dado as seguintes instruções: não procureis os gentios, nem entreis na cidade dos samaritanos, e diante de as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares que estiverdes presentes, pregai, dizendo: está próximo o reino dos céus. Está em Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 7. Jesus, em muitas circunstâncias, prova que suas palavras não eram dirigidas apenas ao povo judeu, mas a toda a humanidade. Portanto, se ele disse aos seus apóstolos que não procurassem os gentios, isto é, os pagãos, não foi por desprezo à sua conversão, o que não seria nada caridoso, mas porque os judeus que acreditavam no Deus único e esperavam o Messias estavam preparados pela lei de Moisés e os profetas a receberem a sua palavra. Entre os pagãos faltava essa base, tudo estava por dizer, e os apóstolos não estavam ainda suficientemente esclarecidos para uma tarefa tão grande. Eis porque ele lhes disse: ide antes as ovelhas perdidas
da casa de Israel. Isto é, ir de semear em terreno preparado, sabendo bem que a conversão dos gentios aconteceria com o passar do tempo. Mais tarde, efetivamente, os apóstolos foram plantar a cruz no próprio centro do paganismo. Vamos pensar em Jesus. Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos nesta tarde de hoje, pedindo a Tua ajuda, Senhor, a Tua proteção para a nossa reunião, que Teu amor possa envolver a todos nós que aqui estamos, que envolva todos os que vão falar, fazer uso da palavra, Nilton José, Maicon, envolva eles na Tua luz e na Tua paz, ajude eles, que o altivo também possa ajudá-los, e que seja, Jesus, em Teu nome, em nome de Deus, em nome do altivo e da coluna espiritual diretora da nossa casa, possamos dar por iniciado a nossa reunião da tarde de hoje, nesta casa de amor. Que assim seja. Nilton, eu vou ler então o primeiro parágrafo aqui para situar o pessoal. Questão 222 do Livro dos Espíritos, considerações sobre a pluralidade das existências. O dogma da reencarnação, dizemos a algumas pessoas, não é novo. Foi ressuscitado de Pitágoras. Nunca dissemos ser a doutrina espírita uma invenção moderna, sendo o espiritismo uma lei da natureza. Deve ter existido desde a origem dos tempos e sempre nos esforçamos para provar se encontram vestígios dele na mais remota antiguidade. Pitágoras, como se sabe, não foi autor do sistema da metempsicose. Ele o auriu dos filósofos indianos e dos egípcios, para os quais ela existia desde tempos imemoriais. A ideia da transmigração das almas era, portanto, uma crença comum, admitida pelos homens mais eminentes. Como é que ela chegou até eles? Pela revelação ou pela intuição? Não sabemos, porém, seja como for, uma ideia não atravessa as idades e não é aceita pelas inteligências de elite sem possuir um lado sério. A antiguidade desta doutrina seria, portanto, muito mais uma prova do que uma objeção. Todavia, como igualmente se sabe, há entre a metempsicose dos antigos e a doutrina moderna da reencarnação a grande diferença de que os espíritos rejeitam da maneira mais absoluta a transmigração do homem para os animais e reciprocamente. Vamos passar a palavra a Nilton José, para ele. Boa tarde. Esse item 222, é uma consideração sobre a reencarnação do que uma pergunta feita por Kardec que os espíritos respondem. É uma consideração. Então, que Jesus nos abençoe, nos ilumine nesta tarde de estudos. Esse primeiro parágrafo que a nossa Conceição leu, eu vou comentar sobre ele e vou ter que ler os parágrafos seguintes e fazendo um comentário. Então, ele diz que a doutrina da reencarnação não é uma invenção da doutrina espírita. Não é uma invenção. E ele diz aqui, ainda faz mais uma afirmativa. Nunca dissemos ser a doutrina espírita uma invenção moderna. Sendo o espiritismo uma lei da natureza, deve ter existido desde os tempos imemoriais.
Para a gente entender a diferença, primeira coisa é a gente entender a diferença de doutrina espírita para ideia espírita. A doutrina espírita veio com o lançamento do Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857, quando foi lançada a primeira edição do Livro dos Espíritos, com 501 perguntas. Depois, numa segunda edição, vieram as 1019 perguntas do Livro dos Espíritos. Essa ideia aqui, a questão 222, ela consta na segunda parte do Livro dos Espíritos, quando fala do mundo espiritual ou dos espíritos, tratando-se desse assunto. E ele diz que essa ideia é muito antiga. É muito antiga. Quando a gente lê alguma coisa ou estuda sobre a iniciação no tempo antigo e vai para um período pré-histórico, já se falava da reencarnação. Os iniciados no Egito Antigo, dali é que surgiu Moisés, por exemplo. Moisés foi um iniciado dos templos egípcios. Quando surgiu Moisés aqui na Terra? Em torno de 1500 anos antes do Cristo. Então, Moisés sabia manipular os fluidos, era um médium poderosíssimo e veio com uma grande missão. Veio libertar o povo dele do jugo egípcio e levar para aquele povo a ideia do Deus único, que eles já estavam sendo contaminados com aquelas ideias politeístas dos egípcios antigos. Porém, os iniciados sabiam da ideia do Deus único, sabiam da comunicabilidade, sabiam da imortalidade da alma, sabiam da reencarnação. Antes ainda, século V ao século IV, Sócrates, um pouco antes de Moisés, já falava da reencarnação, com o termo metempsicose, que é um termo genérico da reencarnação. A metempsicose também admite-se que um ser humano pode reencarnar num animal. Mas esses iniciados no Egito, eles vão bem antes de Sócrates, tanto quanto os iniciados na Índia antiga, na Índia Védica, na Hélade, que é a Grécia. A Hélade é a Grécia de hoje. Essas ideias sempre foram discutidas e estudadas por um grupo de iniciados. Então, o que foi que Kardec fez com os espíritos? A gente não ouviu dizer que Kardec foi um grande compilador? Compilar é juntar. Ele juntou essas ideias em feixes, juntou todas essas ideias. A ideia da imortalidade da alma, a ideia da comunicabilidade, a ideia da pluralidade dos mundos habitados, a ideia do Deus único, a ideia da reencarnação, que nós estamos estudando agora. Então, ele juntou tudo isso num corpo filosófico, que é o Livro dos Espíritos, num corpo de uma obra filosófica chamada o Livro dos Espíritos. Na verdade, Allan Kardec não tinha ideia de fundar religião nenhuma. Para ele, a doutrina era apenas filosofia, mas ela foi se aprofundando, ela foi crescendo, foi se desenvolvendo. Vem o lançamento do Livro dos Médiuns, após o Livro dos Espíritos, vem o lançamento do Evangelho, Livro dos Médiuns, 1861, Evangelho, 1864, vem o livro Céu e Inferno, em 65, a Gênese, em 69,
E a gente vê hoje a doutrina espírita como uma filosofia, uma religião e ciência. Não a ciência nos moldes modernos da nossa ciência, porque a ciência, o que acontece agora, aqui, tem que acontecer amanhã, depois, em qualquer lugar do mundo. A todo momento que você juntar em qualquer parte do mundo 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, vai formar a molécula da água, em qualquer parte do mundo. Sempre, nas CNTP, água. Com a doutrina espírita, você está trabalhando com ideias, com espíritos. E o que são os espíritos? Nada mais do que a alma dos homens que já morreram. E nós temos vontade. Um espírito pode se manifestar aqui, agora ou não. Depende dele, depende da vontade dele. Deste ponto de vista, a doutrina espírita não é considerada uma ciência pelos homens de ciência, mas para nós há todo um método de estudos onde se comprova a existência da alma, a imortalidade da alma e a sua continuidade. Então nós não temos dúvidas, através dos nossos estudos, que a morte não existe. Não existe a morte. Só existe vida. Tem uma teoria de Lavoisier que diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A matéria sempre se transforma, mas a alma, uma vez criada, é perene. E eu abro um parêntese para dizer a vocês: não tentem o suicídio, nem pense no suicídio. Por quê? Porque não tem morte. Se não tem morte, você vai continuar vivo. Se está devendo dinheiro, ou seja o que for, vai ter que voltar para pagar, porque tem a reencarnação. Se for por um problema físico, moral, seja qual for, vai voltar para dar continuidade até resolver esse problema. E o sofrimento é atroz no mundo espiritual. Vemos aqui, nós temos um trabalho específico de atendimento aos suicidas. É uma dor para nós pungente, imagine para eles. Quantas vezes as lágrimas vêm aos nossos olhos, aquele irmão retratando a sua dor depois de cometer um suicídio. Porque nós continuamos a mesma pessoa. Então a imortalidade, mantendo a individualidade, continuamos sentindo as mesmas coisas, pensando nas mesmas coisas e arrependidos, porque não dá para voltar. Todos, sem exceção, têm uma grande decepção, porque não morrem. A grande decepção de todo suicídio. Além dos problemas que o levou ao suicídio, acumulam-se os problemas relacionados ao suicídio. Como não é o tema de hoje, a gente só abriu um parênteses e fechou o parênteses. Mas para que a alma reencarne, essas considerações da pluralidade das existências, tem que haver a ideia principal de todas as ideias espíritas, de todas essas ideias, como nós já dissemos, na Índia Védica. Se vocês abrirem aqui o celular e vir aqui o Google e botar a Índia Védica, eles vão se reportar de 3 a 5 mil anos antes do Cristo. Alguma coisa escrita vem a partir da escrita, 3 mil anos antes do Cristo. Mas eles não podem precisar além dos 5 mil anos. Se você coloca 5 mil anos antes do Cristo, contando o de hoje, são 7 mil, correto? 5 mil com 2, 7 mil. 7.222. E 6 meses. Olha como essa ideia é antiga.
a ideia da reencarnação. E por que não se estuda em outras religiões? Na maioria das religiões se estuda a reencarnação. As religiões ocidentais, basicamente o catolicismo e o protestantismo, não aceitam, mas não aceitam por problemas de interesse pessoal. Não vou falar aqui da igreja, nem das igrejas, nem católica nem protestante, mas a gente sabe que com Constantino, ali no século IV, é que se mudou, é que se tirou do Novo Testamento a ideia da reencarnação. Tiraram o que puderam, porém ainda ficou alguma coisa. Quando a gente pega ali João, que ele diz que Jesus diz que João é a reencarnação de Elias. Quando a gente pega a passagem de como é que é o nome dele? Não vou nascer de novo. Do nosso irmão Nicodemos. Nicodemos conversando com Jesus: como posso eu já velho nascer de novo? E Jesus diz para ele: Nicodemos, você não sabe, não conhece sobre as coisas da terra? E quando eu te falar das coisas do céu? Então, há 2000 anos, com Jesus, Jesus falava abertamente da reencarnação. Ali estava falando da reencarnação. E falando que ninguém morre, que ninguém vai para o céu nem para o inferno, ele falou com 2 defuntos, não falou? Dizem que é proibido falar com os mortos, mas nós falamos. Por que é proibido? Tem que saber. Se é proibido, é porque é possível. Se é possível, por que eu não posso? Jesus não conversou no Tabor, na transfiguração, com Moisés e Elias? E Moisés e Elias se materializaram de tal forma que Pedro quis fazer uma tenda, uma para Elias, uma para Moisés e outra para Jesus. Então, não há mais dúvida da imortalidade, não há mais dúvidas da existência do mundo espiritual, desde o Cristo. E hoje, de novo, se vocês pegarem aqui e colocarem aqui materializações, e um grande médium brasileiro chamado Peixotinho, tem várias fotografias de espíritos aqui com materializações. Se vocês pegarem lá e estudarem William Crookes, um grande cientista inglês, ali na época, século XIX também, século XIX, 1800 e pouco, comprovou em laboratório a existência do espírito, materializando-se um espírito chamado Kate King, através de uma médium chamada Florence Cook, porque o governo queria acabar com essa ideia da existência dos espíritos e chamou o homem mais importante da ciência em sua época, tão importante que os ingleses consideravam William Crookes tão importante quanto foi Newton, Isaac Newton. Não sou eu não, eu sou o Newton José, o outro é o Isaac, tão importante. E ele comprova, com pesquisas de mais de 4 anos em laboratório, a existência do mundo espiritual e a sua individualidade. E essa é a base de todas as outras ideias, a base da reencarnação. Se eu não morro, o que vai acontecer comigo? Vou para o inferno? Porque eu fui mal? Mas por que eu vou para o inferno? Então Deus falhou. Se Deus é presciente, onisciente é o que sabe de tudo que vai acontecer, o que aconteceu e o que acontecerá. Então ele sabia que aquela alma que ele criou iria para o inferno. Ou ele falhou na criação, ou ele é mau, criou alguém para ir para o inferno. Então, com esses estudos, com essas pesquisas, se acaba com a teoria do inferno ou a do céu beatífico. Porque também Deus seria injusto se ele criou um homem bom, perfeito, para ser um anjo. E me cria o Alexandre.
Olha que coisa. Que diferença do Alexandre, você está na minha frente, para o anjo. Por que que ele fez o anjo e fez o Alexandre? Por que que ele fez o anjo e fez a Conceição? Conceição também, não é mole. Tinha que sobrar para você, né? Então Deus não é justo. Por que que ele não fez Alexandre anjo, a Conceição também? Então a gente, com esses estudos, com essas pesquisas, com essas análises, a história de céu, de inferno, de demônio, é o mesmo que a história do Papai Noel, do Saci Pererê, e na cidade do meu pai, na Paraíba, a história da comadre Fulozinha. É a mesma coisa. Não comunga com a bondade de Deus, com a inteligência, com a onisciência, com a justiça de Deus. Mas quando a gente entende a reencarnação, tudo se explica, tudo se compreende. Essa ideia, como dissemos, antiquíssima. Moisés, falamos ali, libertando o povo hebreu do jugo egípcio, para falar da ideia de Deus, da unicidade de Deus, preparando aquele grupo de espíritos para a vinda do Messias, a vinda de Jesus, e que se espalhe essa ideia por toda a terra. Depois vem um homem com seu orgulho, com seus interesses pessoais, muda toda a ideia que o Cristo nos trouxe. Aí é necessário um outro movimento, o movimento da ideia espírita, da doutrina espírita, juntando essas ideias esparsas pelo mundo, para que a gente compreenda melhor a importância de Jesus em nossas vidas, a importância do Cristo em nossas vidas e a importância de Deus na vida do homem. A humanidade passa por muitas dores, por muitas dificuldades, porque não pensam em Deus. Eles não acreditam em Deus, muito menos em Jesus. Jesus foi um homem como outro qualquer. E para muitos, Jesus nem existiu. Foi invenção de alguns religiosos a figura do Cristo. Mas nós temos fatos históricos, documentos históricos, comprovando a existência do Cristo. E o seu Evangelho é um norteador para as nossas vidas. E ele continua aqui dizendo, então nós falamos dessas ideias na Índia Védica, na Hélade, que é a Grécia, no Egito Antigo, e até mesmo na época do Cristo, com os essênios. Os essênios eram um grupo de pessoas que se reuniam secretamente e discutiam essas ideias. Vamos além um pouquinho, continuar mais um pouco. Sim, a ideia da metempsicose, trazida por Pitágoras. Então Pitágoras foi um grande filósofo pré-socrático. Sócrates é a base da filosofia, tem antes dele e depois dele. Pitágoras é um desses filósofos pré-socráticos, um grande filósofo, um grande matemático. Para ele, tudo no mundo era números. E ele falava da reencarnação com o nome de metempsicose. E o que é a metempsicose? É você reencarnar num animal. Então você foi ruim, errou na vida, você pode nascer um boi, um cavalo, um macaco, seja lá o que for. Essa ideia não é a mesma ideia do inferno? Se você for mal, você vai para o inferno. Se você for mal, você vai nascer um animal. Mas se você pode nascer um boi, um cavalo, um animal, você podia nascer também um rato, né? Não é animal do mesmo jeito? Agora, eu vou deixar de ser gente para ser rato? Então, não é uma ideia
que merece consideração, é destituída de lógica. E a doutrina espírita é enfática em dizer que o homem não retrograda, o espírito não retrograda nunca. Nós somos seres humanos, continuaremos como seres humanos na nossa jornada evolutiva. O que acontece são alguns espíritos estacionarem. Isso pode acontecer e continua estacionado. Retrogradar nunca. Se não existe o demônio, como tem tanta gente ruim por aí? Tem gente ruim ou não tem? Tem. Tem gente que está ruim. Ela é má, porque ela está assim. Ela tem nela potencialidades a serem desenvolvidas. São irmãos mais jovens que optaram pelo mal. Deus não criou o mal. Deus não é o criador do mal. Deus criou o bem. Deus criou o amor. O mal é escolha do homem. Na Gênesis tem um capítulo todo falando sobre o bem e o mal. O mal é opção do homem, não foi Deus. E o homem que está mal, um dia, ele desenvolverá essas potencialidades dentro dele e ele será um anjo. Aí você vai ser um anjo. O nosso Alexandre não é anjo, mas é um projeto de anjo. Todos somos projetos de anjo. Vê de Jesus. Vê de Jesus. Eu tenho certeza que todos nós temos amor. Olha a mãe abraçada com seu filho ali dormindo. Tem amor. Vai dar um cascudo nele. Você vai ver ela virar uma fera, não é? O amor que ela tem. Então todos nós temos amor, o amor materno, o amor paterno. Nós temos esse sentimento em nós. Mas muitas vezes a gente não consegue amar o filho do nosso vizinho como nós amamos o nosso filho. Se dividir, eu fico com meu filho. Mas Jesus já teve uma compreensão muito maior. Para ele, o filho do vizinho merecia tanto amor quanto os filhos que estavam em torno dele, já que ele não teve filhos. Para ele, todos eram iguais. O amor dele era o mesmo para todos nós. Para todos nós. Então ele desenvolveu esse amor, cresceu dentro dele. Significa que em nós também vem crescendo. A gente aprende a amar um filho, a esposa, o marido, a mãe, o pai, para ir expandindo esse sentimento, expandindo até a gente alcançar o amor pela humanidade, como fez Jesus. Isso é uma das potências da alma. Temos outras. A vontade, a principal delas todas, que você vai desenvolvendo cada vez que você caminha na direção de Deus. O livre-arbítrio, o pensamento. A gente tem muito para desenvolver ainda na nossa mente. Mas como que a gente vai desenvolver tudo isso? Somente através das encarnações. Se Deus tivesse feito todo mundo no momento, como acreditam algumas pessoas, do nascimento, haveria injustiça. Como é que é o nome dela? Como é o nome da sua filha? Mariane? Maiana. Ô Maiana. Tudo bem, Maiana? A Maiana vem aqui na casa há muito tempo. Alguns anos já, né? E ela gosta. Às vezes ela fica meio agitada, né? Ela conhece todo mundo. Então vocês estão vendo a dificuldade da Maiana. Mas tem um ali, que tem uma cara de levado para chuchu. Por que a Maiana vem com umas dificuldades físicas e o outro vem com um corpo perfeito? Ah, porque Deus quis. Ora bolas. Porque Deus quis? Deus quis com a mãe da Maiana, mas não quis com você, ou comigo?
que temos filhos sadios? Não. Tem que ter uma explicação mais racional, uma explicação lógica, que venha ao encontro da nossa razão, do cognitivo. Então só há uma explicação. Como é o nome dela? Maiane não foi criada. A Maiane está com essa deficiência momentânea, porque nesta encarnação ela precisa passar por isso. Alguma situação no passado fez com que a Maiana agora tivesse esse problema físico. Aí a gente começa a entender a justiça de Deus. Tem uma frase, né, nos carros, antigamente colocavam muito, reencarnação, uma questão de justiça. Vocês já ouviram essa frase? Reencarnação, uma questão de justiça. A gente só entende justiça de Deus, só compreende justiça divina se entender reencarnação. E a reencarnação não é para acreditar. A reencarnação é para se entender, se compreender. A gente precisa compreender a reencarnação. E quando a gente malbarata o tempo e se arrepende, temos que voltar para recuperar o tempo perdido. O que seria mais justo? Deus nos dá uma nova oportunidade para recomeçar ou nos condenar ao inferno? O que seria mais justo? A Rayana está se quitando com seus débitos agora, ou ser, por um erro do passado, ser condenada para sempre ao inferno? Vocês já viram na televisão a mãe ir visitar o seu filho no presídio? A mãe que tem amor pelo filho. Pergunta a ela, por que seu filho não matou? Seu filho não está à margem da sociedade, não é um marginal, não é um bandido, como a gente fala. Ela vai dizer, mas é o meu filho. É o meu filho, eu tenho um amor pelo meu filho. Ele é tudo isso que você falou. Ele errou contra a sociedade. Ele merece estar preso, merece. E se ele sair de lá, ele vai cometer os mesmos erros agora. É melhor que ele fique lá. Mas é o meu filho. Eu vou visitá-lo porque eu tenho amor por ele. Pergunta uma mãe dessa se ela não vai dizer isso. Será que Deus tem menos amor do que uma mãe? Será que o amor de uma mãe é superior ao amor de Deus? Um Deus que Jesus nos ensinou a chamar de Pai? Um Deus que Jesus nos ensinou a ser, a perdoar, a amar sempre? Aliás, essa questão do perdão, quem ensinou e quem falou foi Jesus. Jesus não ensinou a perdoar 70 vezes 7 a Pedro? Ontem a gente fez uma pergunta aqui, no nosso estudo, aí eu perguntei, por que 7, né? Por que ele não falou 80 vezes 8, por que não 8, não 9, ou não 5, e sim 7? Por que, Conceição? Tá bom, Conceição, você vai reencarnar de novo para vir escutando bem. 7 era um número cabalístico, era muito usado o número 7, era a referência que eles tinham. Então Pedro perguntou, perdoarei até 7 vezes o meu inimigo? E Jesus diz, não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Cada erro é perdoar sempre. Perdoar sempre. Ora, Jesus nos ensinou a perdoar sempre. E Deus não nos perdoa? Que Deus é esse? Deus faz o mal deliberadamente, criando alguém para queimar no fogo do inferno? Porque ele é onisciente, ele sabia. Então ele foi dar comidinha para o capeta, não é? Vou criar alguém para ele ir para o inferno. Então isso não existe, essa ideia do inferno. O que existe é a lei do progresso,
É o homem que escolhe o caminho do bem ou o caminho do mal. E somente a reencarnação faz a gente compreender. Tudo isso que eu estou falando está nessa questão 222. Ele manda lá na frente a gente pensar. Vamos pensar, vamos partir de uma hipótese que não existe a reencarnação. Que a alma é criada no momento do nascimento. E ele vai mostrando, se a alma fosse criada no momento do nascimento, como se explicaria essas anomalias que nós acabamos de dizer? Depois ele diz assim, vamos partir da hipótese que existe a reencarnação. Aí tudo se explica. Tudo se explica. A gente compreende tudo com a reencarnação, todo o amor de Deus, todo o amor de Deus, toda a justiça divina, a gente compreende com a reencarnação. A Terra é um mundo de provas e expiações. Então, se a vida estivesse somente na Terra, como dizem alguns, e essas religiões, algumas religiões ortodoxas, tradicionais, não admitem a vida em outros lugares, somente na Terra, então Deus só criou problema, também. Porque todo mundo tem problema. Todos nós somos problemáticos. Aliás, nós somos rebeldes. O que caracteriza o homem na Terra é a rebeldia. Está aqui no capítulo da reencarnação. Não, é no capítulo 3. Deixa eu ver aqui. Eu perguntei a Deise, amiga nossa, você é rebelde? Ela, não, eu não sou rebelde. Deise, eu vou fazer igual Jesus fez com Pedro. Você é rebelde? Ela, não, não sou rebelde. Eu falei, Deise, você é rebelde? Ela disse, já disse que não. Ela fez igual Pedro. Não. Eu falei, então lê o item 15 para mim aqui, do capítulo 3. Aí ela foi ler. Eu vou ler para vocês aqui. A Terra, portanto, fornece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade são infinitas, mas que tem por característica comum servir de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Aí eu perguntei, Deise, você é rebelde? Ela, eu sou sim. Por quê? A Terra é um planeta de provas e expiações. Provas, quem faz prova é porque não aprendeu. O professor precisa fazer prova, só o aluno, para mostrar que aprendeu. Então aqui somos espíritos ainda imperfeitos, que precisamos passar por provas e expiações, que são o pagamento de uma dívida, um débito que a gente tem diante da lei de Deus. O planeta Terra, vocês podem ver, está em guerra. O mundo está em guerra. E à beira, por um fio, para um conflito mundial. Quase que um conflito mundial, né? Porque uma grande nação oferece as suas armas de um lado, uma outra grande nação oferece as suas do outro, e bota os dois para brigarem. Mas estamos na iminência dessas grandes nações se conflitarem. E vamos orar para que isso não aconteça. Senão vem a fome, vem a miséria, vem a dor e muito mais lágrimas. Então, o planeta Terra é um lugar de sofrimento, é um lugar de dor. Como nós somos rebeldes, a dor é para colocar o homem novamente no caminho de Deus, no caminho do progresso. A dor é para isso. Então Deus só criou espírito problemático? Não, nós vimos Jesus. Jesus não era problemático. Jesus é o modelo, Jesus é um guia. E Jesus nos disse, há muitas moradas na casa do meu Pai.
E Jesus não podia dizer, tem vida em Júpiter, em Saturno, em Urano, senão matar ele antes. Tá doido. A mãe e os irmãos, numa passagem, diz que ele tinha perdido o juízo, foram buscá-lo. Aquela passagem que ele diz assim, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Tá lá, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. E eles foram lá porque diziam que Jesus tinha perdido o juízo, pelo que ele falava. Então, se ele diz que tem vida em tudo quanto é planeta, acho que ele saía antes do tempo da Terra. Mas ele falou, se limitou a dizer, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então a vida não está somente no planeta Terra. A vida está em todos os planetas que rodopiam sobre nossas cabeças. Na nossa galáxia, a Via Láctea, são cerca de 400, uns dizem 200 bilhões de planetas, outros 400 bilhões de planetas. Será que só tem vida na Terra? Tem algumas pesquisas aqui que a gente já viu que os cientistas calculam cerca de 1 trilhão de outras galáxias. Será que só tem vida na Terra? A lógica, a razão diz que não. E os espíritos confirmam isso. Não, a vida está em tudo quanto é lugar. Então tem planetas com espíritos que são muito mais adiantados do que nós. E quando nós estudamos aqui a história, a pré-história, através das ciências, da antropologia, da geologia, a gente já sabe que viemos do homem pré-histórico, o homem de Neandertal. Nós somos originários do Homo sapiens, que veio depois classificaram o Homo sapiens sapiens. E já li, a gente lê um pouquinho daqui e dali, que o aparecimento do homem está aí há 200 mil anos, 200 mil anos atrás. Vem cá, o homem da caverna, então, que Deus criou, ele foi para onde? Para o céu? Para o inferno? Onde é que ele está? A gente tem que pensar. Se existe céu, o que ele fez para ir para o céu? E se eu for para o céu, eu vou estar com ele? Ou a reencarnação mostra que nós viemos de lá, já fomos pré-históricos, estamos aqui. E se a vida está em outro lugar, quem são aqueles espíritos? Se não criados como todos nós, simples e ignorantes. Assim como Jesus foi criado simples, sem complexidade nenhuma, desde a mônada, aquele ser unicelular, a primeira forma de vida sobre a terra, e ignorante, que ignora, que não sabe de nada. Então Jesus de Nazaré, o nosso mestre, o nosso guia e modelo, veio lá da simplicidade, do simples ignorante, passou como princípio inteligente nos reinos inferiores da criação, passou por um mundo um mundo onde estão os homens da caverna, o mundo primitivo, é o cansaço da cabeça ainda, o mundo primitivo. Jesus passou por um mundo como a terra, de provas e expiações, passou por um mundo de regeneração, passou por um mundo de felicidade, e hoje está num mundo divino. E esses espíritos não estão presos ao mundo divinos. Sabemos, através de Emmanuel, na mediunidade do Chico, que Jesus, ele é o governador do planeta Terra. Dizem que hoje ele já governa todo o sistema solar. Jesus não é Deus. Deus é o Criador. Jesus é co-criador. E o nosso destino
é sermos espíritos perfeitos, como é Jesus, que chamamos de anjo, de arcanjo. Então, Alexandre, um dia, não sei daqui a quanto tempo, você será um anjo também. Estará presidindo a criação de um mundo. E como que Jesus chegou lá? Reencarnando, nascendo, morrendo, sofrendo, chorando, sorrindo, nascendo, renascendo. Como diz Kardec, vamos ver se eu lembro da frase, vocês me ajudem. Nascer, morrer, renascer, viver ainda, tal é a lei. Então a gente morre, reencarna, até chegarmos à perfeição, quando não precisaremos mais reencarnar, porque aprendemos tudo, aprendemos sobre tudo. Aí compreenderemos melhor o Criador. Jesus tem uma frase muito interessante e que é controversa, ela é mal interpretada, quando ele diz assim: eu e o Pai somos um. Aí alguns irmãos dizem assim: está vendo? Jesus é Deus, ele está dizendo eu e o Pai somos um. Não, ele quis dizer que ele estava tão junto de Deus, ele compreendia Deus, que se sentia uno com o Pai, não que ele era Deus. Eu não sei o número de passagens, mas o livro Obras Póstumas, Kardec coloca ali inúmeras passagens, quase que uma centena delas, em que Jesus se coloca numa posição de subordinação em relação a Deus, em relação ao Criador. Em momento algum, Jesus disse que era Deus. O homem é que fez de Jesus um Deus. Lá, com Constantino, no século IV. Uma vez instituída a lei, passa-se o tempo e o homem não compreende mais, acha que foi sempre assim. Mas hoje, a nossa inteligência não comporta mais essas ideias atávicas, essas ideias sem uma base, essas ideias que vêm de encontro à nossa inteligência e não ao encontro. E o que vem ao encontro da nossa razão é a reencarnação. Todos que estamos aqui já viemos de outros mundos, inclusive. De outros mundos. É bem possível. Eu não sei um percentual, não posso chutar. Mas perto de 100%. Já habitamos outros mundos, outros planetas. Não podemos ficar lá. Viemos para cá, porque precisamos ainda da dor. E pelo que parece, pelo que tudo indica, passaremos por grandes dores em breve. Em breve. Porque a Terra precisa sair desse momento, desse estágio de provas e expiações, para ir para um estágio melhor, um mundo de regeneração. O que caracteriza um mundo de provas e expiações? A predominância do mal sobre o bem. Dentre outras coisas. E o que caracteriza um mundo de regeneração? A predominância do bem sobre o mal. Aí a necessidade de desencarnes em massas, a vinda de espíritos bondosos enviados pelo Cristo para alavancar o progresso moral da humanidade. E o que será feito desses espíritos recalcitrantes no erro, recalcitrantes no mal, esses espíritos rebeldes, como está ali? O que vai ser deles? Vão queimar no inferno? Não, não, são filhos de Deus, amados por Deus, como nós, como todos nós. Eles vão para mundos ou iguais à Terra, ou para mundos inferiores à Terra, aonde levarão
a inteligência deles, as conquistas que já têm, para ajudar o desenvolvimento daquele planeta e daqueles espíritos primitivos que estão naquele planeta. Então é muito duro você ter que inventar o fogo, inventar a roda, tudo de novo, morar em caverna. É muito duro, sem ar-condicionado. E se tiver frio, vai ter que ser com pele de bicho. É muito doloroso. É muito doloroso. Também é um tema comprido para a gente refletir, para a gente conversar. O que seria um mundo primitivo? Para vocês terem uma ideia, aí eles encarnarão lá. Encarnarão. Quando você vai para o mundo pela primeira vez, você encarna. Se você repete naquele mundo a vida, você reencarna. Há uma diferença, né? Para nós que estudamos, precisamos saber. Ou quando você sai do reino animal para o reino hominal, você também encarna. Então, esses espíritos vão para lá, vão encarnar nesse mundo. Dizem os espíritos que esse êxodo já está acontecendo. Muitos espíritos estão já encarnando lá. E para vocês terem uma ideia, uma pálida ideia da dor, tem um espírito chamado Agenor Penalva, nesse magnífico livro aqui, Memórias de um Suicida, está lá, que a gente estuda aqui amanhã. Ele era um chefe de uma pequena falange de suicidas. Ele era um espírito suicida, homicida, e que levou muita gente ao suicídio. Levou, quando encarnado, muitas donzelas que ele abusou e depois estimulava a moça a se matar naquela época. E ele acabou se suicidando. E falando dele mais um pouco lá no livro, quando vão visitá-lo os alunos, os estudiosos, pensam que vão encontrar um homem, um monstro apocalíptico, e chega lá e encontra um homem normal, de calça, uma camisa branca da época até o punho, uma marca de sangue no peito, onde cometeu suicídio. Estava lá, preso há 38 anos, 39 anos. Estava preso há 39 anos. Diariamente recebia a visita de um padre, de um sacerdote, levando a ele o evangelho, passando trabalho para ele refletir, enfim. E ele dizia assim, dizia lá o guia, quem está escrevendo o livro, é o nosso irmão Camilo, é que aí o padre responsável dizia, o Camilo narra, não nos surpreenderemos se de uma hora para outra ele for designado a um mundo inferior à Terra. Vira uma ordem do mais alto para ele ir para um mundo desse. Porém, Maria, a mãe de Jesus, olha o que é o amor, intercedeu a Jesus por ele. E a ordem veio do Mestre Jesus, que se fizesse tudo, que se derramasse todo o amor possível, para que ele não saísse da terra. E eles estavam trabalhando para isso, tentar convencê-lo do mal que ele fez, o mal que ele fez aos pais, o mal que ele fez, não só às pessoas que ele se aproveitou, mas à própria mãe, ao próprio pai, ingrato que foi. Aliás, a gente abre sempre um parênteses, tem um capítulo aqui só sobre a ingratidão dos filhos para com os pais. É um capítulo muito interessante, está aqui no Evangelho. Mas vamos lá. E o guia diz assim, nós, se tiver que ir, vamos tentar colocá-lo apenas no orbe desse planeta, que já é muito doloroso, a dor é imensa, para ele não sentir tanto reencarnando lá. Então nós não fazemos ideia da dor que é reencarnar
num mundo desse inferior. Então a gente termina, está em cima da nossa hora, dizendo assim, aquela frase do carro, reencarnação, uma ideia genial de Deus. Estamos na família certa, no lugar certo, na posição social certa. Temos tudo o que precisamos para o nosso crescimento. O crescimento é do espírito. A riqueza ou a pobreza é circunstancial. A vida é uma experiência. E tudo passa, como dizia o Chico, tudo passa. Vamos viver, que a melhor opção é sempre viver. Por pior que seja, valorizemos a vida, para que não tenhamos reencarnações tão dolorosas devido à nossa rebeldia. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos dê forças para viver dignamente, cumprindo com os deveres que nos comprometemos junto aos nossos guias antes de reencarnar. Obrigado pela paciência de vocês. Agradecemos ao Nilton José, pedimos aos médiuns que ocupem seus lugares. Senhor Jesus, Mestre amoroso e bom, mais uma vez, Senhor, voltamos para Ti pedir que envolva com Teu amor todos os médiuns, que eles sejam amparados, Senhor, nesse momento. Ajudai-os na transmissão de suas forças fluídicas a todos nós que vamos receber. E que nós possamos receber essas forças para o nosso equilíbrio espiritual, possamos conservá-las mais tempo conosco. Para isso te pedimos, ajuda-nos, Senhor, que o guia espiritual de cada médium possa ajudá-los, ajudando a todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Esse momento especial, o momento pós-palestra, que é o momento do passe. No dia de hoje, coube a parte do Evangelho, capítulo 24, item 8 ao 10. Não procureis os gentios. E muito intrigante a ideia do Mestre Jesus, o Mestre de amor, o Mestre que veio para todos, tecer essa orientação aos apóstolos. Mas Jesus, preparado que estava, sabia exatamente o terreno que poderia receber as sementes do perdão, as sementes do novo aprendizado, a semente do que ele trazia acerca de Deus e acerca do cristianismo. Naquele momento, os gentios não estavam prontos. Os pagãos não estavam prontos. E, ao contrário, tinham outros tantos ávidos a serem curados, a serem convertidos, a serem educados. E assim, o Mestre Jesus nos dá uma lição. A lição de que quando a gente não consegue alcançar a todos, que a gente possa se direcionar àqueles que querem, àqueles que buscam, àqueles que já estão ávidos e dispostos à mudança. Assim como era com Jesus, é como a doutrina espírita. A doutrina espírita é para todos. Kardec, junto com Jesus, trouxe a doutrina espírita para todos. Mas para todos que querem, para todos que ainda não se mantêm numa condição de defesa, de
de contrariedade às leis que envolvem a doutrina espírita, ao exemplo do tema de hoje, da reencarnação. Quantas pessoas acerca de Jesus na época estariam prontos para ouvir falar diretamente sobre reencarnação? Poucas. Jesus falou através de metáforas, que era a condição que se podia passar naquela época. Porém, à frente, ele falou: mandarei o Espírito de verdade. Espírito esse que vai elucidar, que vai deixar mais claro as ideias em um outro momento. Momento esse que todos estão prontos para receber essas ideias. Mas ainda hoje, são todos que estão dispostos a receber essa ideia? E mais que isso, são todos que estão dispostos a rever o seu ponto de vista? Não. Então, que possamos, na divulgação da doutrina espírita, concentrar a energia, concentrar a boa vontade, aqueles que querem receber a informação da doutrina espírita. Aqueles que querem receber os exemplos do Mestre Jesus, direcionando conduta, direcionando pensamento, direcionando a mudança. Viemos nessa casa de amor hoje, buscando algo que só nós sabemos. Todos aqui estão abertos a receber a palavra do Mestre Jesus e da doutrina espírita. Esse é um bom exemplo. Exemplo outro também são aqueles que hoje colocados na condição de rua, mas que se predispõem a ouvir a palavra de Jesus para aqueles que levem alimento para eles. Outros ainda não estão. Com esses, vai chegar a hora, Jesus falou, vai chegar o tempo dos pagãos, vai chegar o tempo dos gentios terem conhecimento. Quando? Quando estiverem dispostos a isso. Talvez isso também possa ser reproduzido dentro daqueles entes queridos, que a gente gostaria de botar essas ideias dentro deles, dentro da mente deles, a fim de transformá-los. Mas nós não podemos fazer isso. E o exemplo quem deu foi Jesus. Tudo no seu tempo. Tudo dentro do tempo de Deus. Tudo no tempo da pessoa que quer se direcionar para aquilo que Deus já deixou plantado dentro dela, até porque a ideia de Deus, a ideia da bondade e do amor está dentro de todos nós. Que a gente possa refletir um pouco sobre isso. Dessa forma, a gente agradece a oportunidade de estar na casa de amor, na casa do Mestre Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos voltar nossos pensamentos para Jesus. Senhor Jesus, nós muito te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, por tudo que recebemos aqui nesta tarde de hoje, desta casa de amor. Agradecemos os guias espirituais, agradecemos ao altivo e te agradecendo, Senhor, te pedimos também que nos leve para casa sob a tua proteção, sob o teu amparo, e que seja em nome de Deus, em teu nome, em nome do altivo e da coluna espiritual diretora da nossa casa, que possamos dar por encerrado a nossa reunião da tarde de hoje. Antes do encerramento, a gente tem a mensagem do plano espiritual que nós vamos ler.
Paz, muita paz. Venho, em nome de Deus e do amor, me comunicar com vocês, falar de mim, criar exemplos, citar exemplos, a fim de orientar vocês, encorajar vocês. Sei que é difícil deixar o nosso lar, a nossa família, os nossos afazeres materiais, para se dedicar aos trabalhos que é de nosso Senhor Jesus. Ah, como eu sei das dificuldades que nos cercam, então vou falar de mim. Fui assim, não era muito cristã, tinha minhas dúvidas essas que me fizeram descrente, desacreditava até em mim. Oh, quanta ignorância! Prodigalizei, esbanjei parte do meu tempo, não valorizava os chamados do Cristo, não dava tanta importância. Ah, maldita ignorância! Porque eu conhecia, sabia de Jesus, sabia como eu devia caminhar, mas outra vez eu não queria. Tinha meu livre-arbítrio e os anos foram passando. Eu, minha família e minhas dúvidas. Tantas coisas que eu não entendi ou não queria entender. Foi no meu desenlace que se abriu um leque. Fui amparada por Deus, pelo amor daquele e daqueles que me amavam e me amam. Fui amparada por eles e não por meus esforços. Hoje, eu sei, poderia ter feito mais, ter me dedicado mais, já que eu tinha minha casa, meu esposo, meus filhos. Tive tudo o que pedi a Deus, mas não me dediquei a Deus no que eu era chamada. Sei que no silêncio da minha alma sentia falta de algo, sentia-me triste, sozinha, e só aqui eu entendi que se eu fizesse mais, não teria tais sentimentos. Ah, não quero falar só de mim, quero falar um pouco de vocês, quero que vocês saibam o porquê de certas dores, certos sentimentos que temos quando estamos presos na matéria. Peço a vocês que Deus, digo a vocês que Deus existe, que existe o amor, que existe algo de beleza rara, além de tudo que vocês acham belo. Eu sou a prova disso, quando eu falo de mim, das minhas dúvidas, do tempo que eu malgastei, malbaratei, da minha descrença. Peço a vocês que não façam como eu. Busquem orientação e vocês irão ser orientados. Não desistam fácil. Lutem, coragem, sigam em busca do melhor. Lembrem que o melhor está no caminhar, nos trabalhos, no tempo em que se dedicarem para o Cristo. Hoje ainda me lembro, fui uma educadora, às vezes sentia-me incapaz, porque eu não podia fazer mais. Ah, ignorância, eu podia, assim como vocês podem, porém, não vou lamentar mais o que eu deixei de fazer, até mesmo porque aqui estou, conseguindo. Em nome do amor, estou caminhando, ajudando a muitos que pensam
como eu pensava. Tive uma doença, e foi para eu pensar mais em Deus e no amor, tal amor que me cercavam. Hoje sou grata a Deus, a Jesus, aos irmãos que me auxiliaram, me ajudaram e me ajudam, e ao amor que me confiam. Sou grata ao amor porque estou desenvolvendo um grande trabalho aqui em nosso mundo espiritual. Sou grata a todos vocês, sou grata ao lar que me direcionastes, sou grata ao amor de Deus e ao amor da minha família. Peço ajuda ao nosso Senhor Jesus por todos vocês. Peço entendimento, discernimento. Ainda peço que não façam como eu, quando eu tentava e desistia. Quanto eu me arrependi. Peço para que vocês não venham a se arrepender depois. Acreditem, tenham fé. Existe um Pai, existe um Filho, existe amor. Amem mais, amem quem está ao lado de vocês, do lado de vocês. Amem. Só o amor os libertará para alcançarem voos eternos. Só o amor, a fé e a confiança que existe, uma doutrina, a doutrina de Jesus e de Kardec. Perdoe-me por falar de mim e algumas das minhas falhas, mas é para vocês analisarem com carinho e vejam onde estão falhando. Todos vocês ainda dá tempo de se corrigirem. Paz, paz, muita paz. Uma irmã trabalhadora desta casa para o Cristo. Paz. E assim, em nome de Jesus e em nome de Deus, em nome desse imenso amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, minha querida, encerramos então os estudos da noite, tarde e noite de hoje. Que assim seja. Quem precisar. Só um instantinho. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Quem precisar de atendimento fraterno, é só permanecer sentado que será atendido. Boa noite a todos. Vão em paz. Só um avisozinho. Olha, dia 15, sem ser semana que vem a outra, comemoraremos o aniversário e a inauguração da nossa casa. Na verdade, o aniversário é dia 12, que cai na quarta-feira. Falaremos aqui sobre a nossa casa no dia 12, quarta-feira. Mas é no sábado que faremos a nossa inauguração oficial. Vai ter um bolinho, vocês não deixem de vir, às 10 horas da manhã, tá? Às 9h30 a gente começa aqui. Vai ter uma apresentaçãozinha das crianças ou das mães e iniciaremos a nossa palestra. E quem desejar estudar em nossa casa, nos cursos da nossa casa, eles estão abertos, sejam bem-vindos, tá? E ratificando o que a Conceição disse, é só aguardar sentado quem precisar que a gente vai atender. Um beijo e um queijo para todos.